Viva pecando e verá como se perde a salvação. E aí, eu sou Thiago Lima e você está no meu canal Teologiando. Após o vídeo que interpretei Hebreus 6, mostrando que aquele trecho não apoia a perda de salvação, houveram alguns comentários como esses. Se não é possível perder a salvação, então continua brincando com o pecado e assim que você morrer no pecado, quero ver se você entra lá no céu. Vai ler a Bíblia, ô? Então podemos sair pecando por aí porque Jesus já me salvou? Triste ver pessoas que parecem ser inteligentes falando esse tipo de coisa. Gente, esse argumento é tão ilógico que me assusta. Vocês estão, sei lá, diretamente ou indiretamente, dizendo que vocês não pecam. Eu não disse isso, Thiago. Não ponha palavras na minha boca. Não, eu não estou colocando palavras na sua boca, não. Só estou seguindo o seu próprio raciocínio. Vocês estão afirmando que é preciso se manter firme e fiel para ser salvo. E para isso se colocam numa posição em que vocês são incríveis, invencíveis, super crentes. Vocês não pecam, é isso? Vocês não têm pensamentos maus, vocês não se iram, vocês não mentem, não cobiçam, não usam o nome de Deus em vão? É isso mesmo? Aliás, pode ser até pior que isso. Talvez vocês são do time que categorizam pecado, comparando os seus pecados com os dos outros. Assim, o seu pecado parece menor do que o deles. É isso mesmo? Ah, eu até peco, né? Mas não como fulano que não vai na igreja. Ah, eu até tenho os pecados aqui e acolá, mas não como fulano lá que trai a esposa. Mas e comparado a Cristo? Você é tão bom assim? Continua sendo um super crente? Eu vou falar por mim. Eu não sou. Eu sou um pecador miserável que merece estar longe de Deus para toda a eternidade, sofrendo a punição dos meus pecados no inferno. Sou pobre, sujo, verme inútil, que jamais poderia entrar no céu. Logo, se dependesse de mim, eu não teria nenhuma chance de ter a salvação. Mas Deus decidiu me dar uma saída. Deus decidiu me salvar, mesmo eu sendo esse pecador morto, morto em meus delitos e nos meus pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus também disse, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Responda as próximas perguntas com sinceridade. Qual é a única forma de sermos salvos? Crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo escreveu, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, a única forma de ser salvo é confessando Jesus como Senhor, crendo que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Confessar é reconhecer que eu sou um pecador, me arrepender do meu pecado, assumir que eu não posso me salvar e por entender a minha real situação, é que devo depositar a minha fé unicamente na obra sacrificial de Jesus Cristo. Ser salvo não está baseado no que você faz, mas no que foi feito por você. Então agora me responda, qual a única forma de não ser salvo? Não crer que Jesus morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou dos mortos. Não é exatamente essas as palavras de Jesus quando disse, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E esse foi o mesmo Jesus que 3 versos antes tinha dito, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que eu quero que você entenda, em primeiro lugar, é que a Bíblia ensina que a obra salvadora é unicamente de Jesus e não nossa. E isso é tão sério que nem mesmo a fé necessária para crer na obra de Jesus é nossa. Não vem de nós, vem de Deus. Veja, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação, por sua vez, pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem de Deus, não vem de mim mesmo. Isso faz com que a obra salvadora seja de Deus do começo ao fim, através de Jesus Cristo. Resumindo, foi Deus quem ofereceu Jesus para morrer em nosso lugar.
Foi Deus quem ofereceu Jesus para pagar o preço pelo pecado, um preço que nem eu, nem você conseguimos pagar. Foi Deus quem enviou o Espírito Santo para me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Foi Deus quem me deu a fé necessária para crer em tudo isso. E você acha que nós, pecadores imundos, somos capazes de fazer algo tão grande que anula essa obra salvífica? Nem Satanás, que é muito mais forte do que nós, conseguiu, e você acha que sim, você vai conseguir? Isso é muita prepotência e orgulho. É exatamente assim que Satanás quer que você pense, pois dessa forma você estará aplicando a sua justiça própria, quando na verdade deveria aplicar a justiça de Deus sobre a sua vida. Lembre-se que só há duas opções em relação ao Evangelho: aceitar ou rejeitar. A opção de ficar em cima do muro não é bíblica, logo é diabólica. Ah, Tiago, nada a ver, Deus pune o pecado. Sim, a consequência do pecado é a morte, e Jesus já pagou essa consequência. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para de tentar ajudar Deus te salvar e se renda a Ele, pois só Ele é capaz de te dar vida, de te dar paz. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que quando Deus olha para cada um de nós, os pecadores que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, Ele vê a obra de seu Filho, que se entregou no nosso lugar por amor. Eu fui justificado por Cristo, eu fui lavado por Cristo, eu fui regenerado por Cristo. Não confunda justificação com santificação, pois eu não posso ser santificado antes de ser justificado. Primeiro ele me salva, me limpa, demonstra o seu amor e a sua graça, e depois me convida a me santificar. Salvação é garantida na cruz, de uma vez por todas. Santificação é progressiva e durará até a minha morte, que será o dia que eu volto para casa, descansar, estar nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Tiago, mas e quando você pecar? Quando eu peco, é o meu processo de santificação que é abalado, não a justificação, pois eu não tenho, nunca tive e nunca terei parte na justificação. A obra é de Jesus Cristo do começo ao fim, não minha. Ah, Tiago, quer dizer então que você virou um santo já, depois que você foi salvo? Muito pelo contrário. Após ser salvo, como eu tenho tentado dizer desde o começo desse vídeo, eu iniciei o processo de santificação. E esse processo só termina quando eu for para o céu, no momento que eu estiver de frente com o meu Cristo. Eu vou me envergonhar de como eu fui fraco, miserável, desprezível, pois o seu amor, o amor de Cristo, me constrangerá mais ainda, porque eu não mereço e nunca merecerei estar na frente dele. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus por mim, deve ser a minha maior motivação de fazer o que é certo, vencer a minha carne, me santificar diante de Deus. Se essa graça, esse amor, essa misericórdia não me constranger, há algo de errado comigo. Aquele que entende a graça, se rende à graça, não vai conseguir pecar e achar que está tudo bem, que você pode continuar vivendo a sua vida como você quer, pecando por aí. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vemos claramente nesses versículos que aquela pessoa que é nascida de Deus, ou seja, o salvo, não vive na prática do pecado. Ainda assim, eu vou pecar, pois a minha natureza é pecaminosa. Mas Deus é tão misericordioso comigo, está disposto a me perdoar e restaura o meu relacionamento que eu quebrei através do meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, você ainda acha que há um pecado tão grande que você possa cometer, que chegue ao ponto de anular a obra da cruz? Um pecado que seja tão grande que o sangue de Cristo não consiga cobrir? Um pecado que faça de Deus um mentiroso ao dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou um mentiroso quando ele disse, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou um mentiroso quando ele disse, de fato,
A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou um mentiroso quando disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê tem a vida eterna. O verbo está no presente. Ou seja, você passa a ter a vida eterna no momento em que você crê, no momento da sua conversão. São essas as promessas do meu Cristo. Não são promessas mentirosas ou vazias. A vida eterna é oferecida ao que crê. Você crê?